Eu quero aqui dar boa noite ao ministro André Mendonça, advogado-geral da União, que gentilmente conversa com os Pingos nos Is. Tudo bem, ministro? Tudo bem, Silvio. Prazer falar com você, com essa tríade de grandes jornalistas aí dos Pingos nos Is e com toda a audiência de vocês, essa representatividade do programa e da Jovem Pan para todo o Brasil. Perfeito. Ministro, eu vou aqui fazer a gente que agradece desde já, eu vou aqui fazer uma primeira pergunta, depois o Augusto Nunes e o José Maria Trindade também têm alguns questionamentos. Eu li uma manifestação do senhor hoje em relação, nesse tempo de pandemia, né, de combate ao coronavírus, o senhor falava em relação a estados e municípios sobre, abre aspas, por se tratar de uma crise complexa, é necessário uma harmonia entre todos os entes. E evidentemente a gente está falando sobre razoabilidade em relação ao punitivismo. Tivemos algumas cenas que em diversas partes do país, no interior de São Paulo, aqui por exemplo, semana passada repisamos muito isso, Guarda Civil Metropolitano prendendo pessoa em praça pública. No Rio de Janeiro, pessoas sendo presas na orla ou na praia. Eu queria então ouvi-lo em relação a isso, qual é o seu pensamento especificamente e como ter essa razoabilidade, como medir para que o prefeito, para que o governador entenda qual é o recado? Bom, essas cenas foram cenas chocantes para todos nós que assistimos. Casos de mulheres sendo jogadas ao chão. Nós tivemos a cena também da esposa, da filha do Luiz Lima, deputado federal hoje, no Rio de Janeiro, saindo do mar em uma natação. Nós tivemos cenas também de distribuição de alimentos e a polícia coibindo isso, ou seja, atividades extremamente corriqueiras, sem nenhum risco para a saúde pública e num exercício de arbítrio e de abuso de autoridade em relação a cidadãos comuns que tudo que necessitam hoje é de amparo das autoridades e não do abuso das autoridades. Isso nos fez a reiterar um pedido que havíamos feito cerca de 10 dias atrás, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que medidas como essa sejam reconhecidas como ilegítimas, abusivas e arbitrárias. Esperamos que a consciência dessas autoridades já as motive a não voltar a repetir esses atos. Mas, independente disso, reiteramos ao Supremo Tribunal Federal o pedido para que fique claro que atitudes como essa não são dignas de um Estado democrático de direito, como vocês mesmos vinham apontando, senão de Estados autoritários. Perfeito. Zé Maria Trindade, passo aí a palavra para você. Ministro, prazer falar com o senhor. Ministro, esse processo acabou alavancando aí debates jurídicos importantes. O Supremo saiu na frente, se antecipou e deu todos os poderes a estados e municípios. Mas há questionamentos constitucionais sobre a liberdade individual. Há governos aí, inclusive de Brasília, dizendo que a liberdade individual ela não pode ser total. O argumento aí é de que uma pessoa, mesmo com a sua liberdade individual de circular, de ir e voltar, né, ele não pode levar a sociedade a risco. Como é que o senhor vê esse debate? O senhor vê ilegalidades aí nos estados, na determinação, nos decretos e na determinação de distanciamento social e quarentena? José Maria, boa noite, né? Também prazer falar contigo. Nós precisamos compreender, é uma questão complexa. Em primeiro lugar, a liberdade é um direito, uma garantia individual, essa é a regra. Excepcionalmente, pode haver restrições à liberdade? Pode. Por exemplo, uma pessoa foi condenada por um crime, ela tem que ir para onde? Tem que ir para a cadeia, né? Então, crimes graves, a pessoa vai para a prisão. Agora, eu preciso ter um limite dentro desses dois parâmetros. Nós, União, estabelecemos normas gerais e elas servem de parâmetro, de baliza para aquilo que estados e municípios podem ou não fazer. A grande pergunta é, as cenas que nós vimos, elas extrapolam ou não essas balizas e esses parâmetros gerais?
Quando nós vamos ver o normativo, que é a portaria 454 do Ministério da Saúde, ela diz que medida de isolamento, por exemplo, ela demanda um atestado e prescrição médica. Então, essas pessoas tinham uma prescrição médica para estar isoladas, sim ou não? Se tinham uma prescrição médica, estavam já contaminadas pelo vírus, certamente não podiam estar na rua. Mas não eram esses os casos. Nenhum dos casos relatados nós tivemos uma situação dessa. Segundo lugar, essas pessoas estavam em aglomeração, também nenhuma das situações que nós vimos estavam nessa situação. Ora, mas vamos supor que ainda que fosse o caso, qual é a melhor medida? A medida educativa, orientar a população, orientar o cidadão. O grande problema é, não se respeitou essa medida preventiva, e 2, se agiu fora do contexto das normas gerais. Quais as normas gerais hoje expedidas pelo Ministério da Saúde quanto a isolamento e quarentena? Em primeiro lugar, quem está contaminado fique isolado em quarentena. Os familiares que estão residindo com ela também fiquem isolados. Segundo lugar, pessoas acima de 60 anos e pessoas com riscos à saúde por doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, etc. Essas pessoas acima de 60 anos e com riscos, elas devem também manter um distanciamento social mais apurado. Fique em casa, só saia por uma medida estritamente necessária. E as demais pessoas, em linhas gerais, essas pessoas têm que manter um distanciamento social. O que significa isso? Ficar trancado em casa? Não necessariamente é. Fique em casa na medida do que for possível e indispensável, mas havendo necessidade, você pode circular. Então, você vai fazer uma natação na praia sozinho. Qual o risco para a saúde pública de você fazer isso? Nenhum. O que nós não podemos é todo mundo fazer piquenique na praia, ter uma atitude como essa. Nenhuma das situações que nós vimos eram situações que punham em risco a sociedade como um todo. Então, era uma evidente arbitrariedade e abuso de autoridade. Perfeito. Augusto Nunes, então, o seu questionamento, por favor. Ministro, prazer falar com o senhor, e eu queria continuar nesse assunto aqui. Eu acho que essa turma, o bloco o bloco dos fanáticos pela quarentena, eu acho que eu preciso pedir licença a eles se começar um incêndio no prédio em que eu moro e eu pretender sair. Porque a ordem deles é fique em casa, eles não abrem exceção para nada. E o senhor está mostrando o absurdo que é isso, é claro, né, que não é uma prisão em regime fechado. Agora eu queria que o senhor me comentasse o seguinte: o prefeito de Araraquara, ele ficou inteiramente a favor da prisão dessa mulher que estava na praça, sem oferecer perigo a ninguém, e ele não só se solidarizou com quem prendeu, e prendeu irregularmente, porque são integrantes da Guarda Municipal, cujas atribuições se resumem a proteger os bens públicos, patrimônio público da cidade, só. Não pode prender. Não só disse isso, quando ele disse, agora, se alguém resolver abrir qualquer loja comercial, eu vou caçar o alvará de funcionamento e tal. Um prefeito, primeira pergunta, pode fazer isso? A segunda voltando a esse caso do aproveito para me corrigir, porque esse Valacir de Alencar, que deixou a cadeia porque ele estava ameaçado pelo coronavírus, ele tem 38 anos. Ele é hipertenso porque, como comentamos ontem, o ofício dele não é dos que deixam a pessoa tranquila, né? Ladrão, assassino, é isso que ele faz. E fugiu. No mesmo dia em que foram presas, levadas por um camburão, as duas mulheres e as duas crianças a que o senhor se referiu, que estavam ali nadando em Copacabana. Eu pergunto, até onde vai a autoridade de um prefeito
E até onde vai, quer dizer, não para no abuso de autoridade essa história de botar crianças num camburão? A grande questão é que a decisão hoje que está valendo no Supremo Tribunal Federal é que as determinações locais dos prefeitos e dos governadores, elas podem ser mais restritivas que as orientações passadas pelo Ministério da Saúde. E as orientações do Ministério da Saúde não chegam, em nenhum momento chegaram, mesmo nesses 30 dias de crise, a esse tipo de atitude, a legitimar esse tipo de atitude. Porém, eles estão, vamos dizer assim, empoderados para adotar medidas mais restritivas. Agora, em nenhum momento eles foram empoderados para adotar medidas autoritárias e arbitrárias. Nem o Supremo Tribunal Federal autorizou isso. Ao fazê-lo, eles estão sujeitos a sanções, inclusive de responsabilidade. A grande questão é que, quando se outorgou esse poder aos prefeitos e governadores, a União não tem mais como, vamos dizer assim, controlar essas atitudes arbitrárias. Nós não podemos fazer prevalecer a orientação da União, e, de outro lado, quando se faz o que se fez nessa senhora em Araraquara, as cenas que nós vimos, a Advocacia Geral da União, por exemplo, não tem poder de representar essa senhora. Ela vai ter que contratar um advogado, buscar as reparações de danos, ingressar com as ações correspondentes de abuso de autoridade, etc., para defender os seus direitos. Então, essa outorga de poder às autoridades locais e os abusos que elas podem cometer a partir de um poder que não é para ser usado dessa forma, ele fica praticamente sem condições de controle. São mais de 5 mil municípios. Como controlar as atitudes isoladas em cada um desses municípios? O cidadão, ele fica sujeito ao arbítrio quando essas autoridades agirem dessa forma. Agora, ministro, deixa eu seguir aqui no assunto, porque eu estou acompanhando também, inclusive, aqui ao longo da nossa entrevista, eu fico sempre acompanhando muita coisa que a nossa audiência que participa, que coloca os pingos nos is conosco, manda perguntas, manda questionamentos, e vou tentar traduzir aqui, de alguma forma, a pergunta da nossa audiência para o senhor. São 18 horas e 56 minutos, agora faltam 4 para 7. O senhor falou, por exemplo, que a União não tem como controlar decisões arbitrárias de alguns governantes, de alguns prefeitos, por exemplo, que estão empoderados. Estou usando aqui palavras do senhor. Só que o que a Advocacia Geral da União pode fazer no âmbito até da Suprema Corte, por exemplo, para impedir que esses prefeitos sejam verdadeiros ditadorzinhos? Estou usando aqui uma palavra que a nossa audiência tá utilizando nesse momento, porque tem casos, eu não duvido, por exemplo, que o prefeito de Araraquara vai mandar prender uma senhora que estiver varrendo a calçada. Então, o que a União pode fazer, até contestar via Supremo Tribunal Federal, ou não tem o que fazer? Nós fizemos. A Advocacia Geral da União, ela representa o Estado brasileiro, no caso a União. Então, o direito individual dessa pessoa, nós não temos como fazer essa representação. Há 10 dias atrás, diante da decisão que dava esse poder aos gestores locais, nós apresentamos um recurso ao Supremo Tribunal Federal, pedindo, não, em primeiro lugar, o efeito suspensivo imediato dessa decisão, em segundo lugar, a revisão dessa decisão, que se voltasse atrás na decisão inicial que foi dada. A petição, o recurso foi apresentado, mas ainda não havia uma apreciação do recurso. E nós continuamos vendo cenas abusivas a partir de autoridades locais. Então, na data de ontem, nós reiteramos esse pedido, pedindo urgência na apreciação, para que se volte a atribuição à União para editar normas gerais que tenham efeitos de vincular as autoridades locais e, ao mesmo tempo, um pedido subsidiário, caso não se volte todo o poder da União, que se estabeleçam limites mais claros a essas autoridades locais, para que elas não voltem a cometer esses abusos que nós temos assistido.
Muito bem. Zé Maria Trindade, bem rapidinho, mais uma questão. Eu queria pedir a avaliação do ministro sobre vamos dizer, essa divergência entre o ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que há aí, ministro, um critério político sendo discutido aí nesse debate sobre fica ou não fica o diretor-geral da Polícia Federal? Eu não estou acompanhando, estou sabendo pela imprensa. O que eu posso testemunhar é o que eu vivencio no dia a dia no governo. Em primeiro lugar, por parte do ministro Sérgio Moro, uma busca irrestrita de fazer o certo, né, de buscar o combate à corrupção, é uma questão histórica dele, e de dar a melhor dimensão possível no âmbito do seu ministério. Por outro lado, o presidente da República, numa busca também de fazer o certo, não só na dimensão do Ministério da Justiça, mas na dimensão do governo como um todo. E buscar fazer aquilo que ele acredita que é o melhor para o país. Ou seja, nós temos duas autoridades, um ministro de Estado e um presidente da República, que têm objetivos em comum. A grande questão é que, por vezes, em relação ao presidente, questiona, André, esse é o caminho, o caminho melhor. Perfeito. Ministro, temos uma pequena intermitência aqui no seu sinal. São 19 horas em ponto, 7 em ponto agora no horário de Brasília. A gente conversa com o advogado-geral da União, André Mendonça. Robson, temos ele de volta aqui. Tivemos uma pequena intermitência. Para concluir, ministro, desculpe interrompê-lo, teve uma pequena falha no seu sinal. Então, o presidente da República também busca fazer o certo. E ele tem assim, uma coragem e uma determinação pelo bem do Brasil que, sinceramente, eu nunca vi em homem público nenhum. Então, o que há de convergência é esse ideal por um Brasil melhor. Nós temos segurança de que esse denominador comum, ele sempre existiu e vai continuar existindo. O próprio ministro Sérgio Moro soltou recentemente, há algum tempo, algumas horas atrás, creio, uma nota na imprensa desmentindo que ele estaria saindo do governo. Perfeito. Ministro André Mendonça... O que é fundamental, me perdoe, Silvio. Não, pode continuar, por favor. É que eu vejo, às vezes, algumas narrativas de que, se o presidente tomar essa decisão, é para adotar uma postura política dentro do governo. Não é. O presidente da República, ele se mantém, desde o dia que eu o conheci, com a determinação de fazer o bem pelo país e da forma mais correta possível encontrar essa solução para que o país seja um país diferente, não só hoje, mas principalmente para as próximas gerações. Muito bem, ministro André Mendonça, advogado-geral da União, mais uma vez agradeço a gentileza de conversar conosco, ministro. Me despeço porque na sequência vai começar a live semanal do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Vamos ouvir o homem aí. Obrigado, boa noite a todos.